Não. Porque se eu tô Tanto forçado, faz? se eu estou forçado, não é uma alegação. Peraí. Por quê? A partir do momento Eu não que estou você alegando, eu me só estou força... emitindo. Peraí, então prove essa condição pra que. Essa condição aí pra ser uma alegação. Cara, é pela definição. Não, então, eu posso definir que Hopianos estão errados por definição, sem provar. Tu não pode? Ah, então por que você pode? Porque eu tô fazendo definição do conceito. Tudo bem, do conceito de Hopiano. Tá, tu não tá falando sobre a mesma coisa. Tudo bem, agora demonstra a condição. Eu posso dizer que Deus é um cavalo marinho, daí quando eu tentar te refutar dizendo que Deus é um cavalo marinho, eu vou estar refutando Deus, o primeiro motor? Não, o que eu tô falando é exatamente o seguinte. Olha só a falácia do espantalho, que coisa linda, cara. Você disse o seguinte, uma condição para ser uma alegação é no caso que haja um vínculo contratual. No caso, eu tô pedindo para que você demonstre essa condição. Porque caso contrário, não é uma condição necessária, é uma condição arbitrária. Ela é uma justificativa para outra pessoa. Ela é demonstração demonstração, não, cara, eu tô começando a confundir. Ela é a alegação do valor verdade. Ela é feita para outro, para que este concorde. Este para concordar tem que ser dentro de um vínculo contratual. Tu não pode fazer isso por vínculo hegemônico, porque tu não tá fazendo com que a pessoa concorde contigo. Tu tá basicamente fazendo com que a pessoa, sei lá, balance a cabeça, como se fosse assim, para não ser espancada. Então, basicamente, o que tá dizendo é que dá pra ter uma alegação sob ameaça. Não dá. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte... Dá ou não dá pra ter alegação sob ameaça? Nesse sentido de alegação, não. Mas você tem que provar essa condição. É isso que eu tô pedindo. Caralho, eu tenho que provar argumento analítico? Não, você tem que provar a condição. Entendeu? Caso contrário, não é uma condição necessária. Você sabe como o Hoppe ele prova as condições necessárias? O Hoppe ele prova as condições necessárias a partir de lógica modal, que é o método do Appian, né? Que ele vê por possibilidade e necessidade. Nesse caso, você teria que partir pelo mesmo método. Caso contrário, é uma condição arbitrária, não uma condição necessária. Porque ela é modalmente contingente. Mas eu já te demonstrei isso daí. Tu ainda concordou? Okay, Tu não pode ser por um vínculo hegemônico. Não, mas por que? Isso você não tá demonstrando. Tu tava concordando com isso até agora. Então demonstre de novo. Não, por favor, Fran. Porque tu tem que pegar e permitir com que a pessoa... Tu tá basicamente fazendo isso que tu não... Não, claro que eu tô. Desde que ela... Claro que eu tô. Ou a pessoa... Unilateralmente, eu chegar e colocar a pessoa naquela situação e eu começar a emitir proposições. Não é que só eu emito. Ela pode concordar, sim. Claro que pode. Ela pode não concordar com o ato, mas com as proposições, sim. É justamente o ato que a gente tá falando, atividade. Cara, tu tá basicamente dizendo assim, se eu te ameaçar e falar, cara, eu vou te matar, mas 1 mais 1 é igual a 2. Daí o pessoal vai falar, eu tinha que concordar com 1 mais 1 é igual a 2, então não foi ameaça. Não sou isso, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo tá falando que a pessoa tem que concordar com a proposição, mas não tem que concordar com o ato. Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, tu tá basicamente fugindo do ponto de ser uma argumentação. Não, é porque o Hoppe ele diz o seguinte, a validade das proposições, elas são demonstradas, são explicitadas, né, no termo que ele usa, no curso de uma argumentação. Só que o que eu tô dizendo é que não necessariamente. Como você mesmo disse, a pessoa, no caso sob ameaça, ela pode concordar que 1 mais 1 é igual a 2. No caso, a validade da proposição, ela foi demonstrada, digamos, sei lá, eu digo 1 mais 1 é igual a 2, aí eu dou a prova do Russell lá no Princípio Matemática. Aí a pessoa concorda com a proposição, embora não concorde com o ato, entendeu? Como que ela vai concordar sem concordar com o ato? Tu não tá dando a opção pra ela concordar de livre e espontânea vontade? Uma proposição, sim. Ela só porque vai eu tenho controle sobre o entendimento dela? Ai, meu Deus, cara, tá conseguindo fazer tanto falácio de uma vez só que eu tô começando a ficar quais falácios? Cara, tu tá basicamente agora dizendo que se a frase é verdadeira, ela está justificada por causa que uma pessoa emitiu ela. Não. Eu disse o seguinte, se uma pessoa alega que 1 mais 1 é igual a 2 e dá a prova de 1 mais 1 ser 2, que no caso o Russell dá na página 358, no capítulo 13... Se correr num curso de uma ameaça ou coisa do gênero, não é uma justificativa, porque tu não tá permitindo que a pessoa concorde contigo. Novamente, você teria que provar essa condição de precisar da pessoa concordar para ser uma justificativa. Não tá podendo alocar os recursos dela para que ela concorde contigo, tá coagindo. Não, porque... Eu tô interrompendo o entendimento dela? Cara, ela pode estar não fazendo aquilo, ou tu tá forçando ela a estar fazendo aquilo. Porque tu tá basicamente fazendo o seguinte, ó. Eu te aponto uma arma e falo, olha só,
ou tu me dá o teu dinheiro, eu te mato, daí tu me dá o dinheiro. Ah, ela compreendeu o que eu falei pra ela e ela concordou em me dar o dinheiro, logo não... Não, o que eu tô dizendo é o seguinte: a concordância a respeito de uma proposição, e quando eu mando você dar um dinheiro, não é uma proposição, isso é um imperativo, um ordenamento. Proposições é que possuem valor verdade. Se eu mandar, me dá teu dinheiro, qual que é o valor verdade disso? Falso ou verdadeiro? Nenhum, me dá teu não é dinheiro, proposição. porque 1 mais 1 é igual a 2, tá? Ela pode Agora discordar. Ela pode discordar. Só que eu tô apontando uma arma. Então, ela pode discordar. Então tá. Ah, olha só, ela pode discordar, então não é um problema. Então não é uma necessidade. Então não é uma necessidade lógica. Pela definição. Não então, é uma necessidade uma pessoa então pode concordar com estupro. Não, senão não seria estupro. Ah, então tu pegar e colocar isso aí, tu não entendeu esse ponto ainda? Simplesmente a pessoa pode pegar e concordar com, sei lá, ela pode pegar e reconhecer em outro dado momento que é verdadeiro, mas ela não tem a opção de não interagir dessa forma. Então é um vínculo unilateral. Não é uma argumentação. Não é uma justificação. Ela só ocorre no curso de uma argumentação. Tudo bem, eu entendi isso daí, mas a questão é de onde isso prova que isso só pode se dar num curso de uma argumentação. Porque no caso, a gente está falando de necessidade, condições necessárias, condições transcendentais. Quando ele fala de necessidade, ele está partindo... Ela é uma questão contratual. Tudo bem. É uma troca que tem que permitir o outro a convencer e a ser convencido. Se está forçando isso com o uso de violência, isso é unilateral. Tudo bem, uma pessoa ela pode não se convencer, porém ela demonstrar-se convencida. Uma mentira, por exemplo. Agora tá basicamente querendo dizer que se o cara for sofista, não dá pra argumentar. O Ropa já falou sobre isso. Não disse isso. Não, se eu falar o seguinte, tu fala, eu tô certo, eu falo, tá certo, só que eu não acredito isso. Eu tô te falando que sim. Mas tu não tá me ameaçando, eu só falei isso aí mentindo. O que tem a ver? Qual que é o teu ponto, cara? Tu simplesmente tá tentando fugir. Não tô tentando fugir. O que eu tô dizendo é o seguinte: não é uma necessidade modal, ou seja, eu tô falando de lógica modal, lógica que trabalha com as categorias modais, possibilidades. Sim, tem que ter a possibilidade de convencer e ser convencido. Mas e a necessidade? É essa categoria modal que tá em jogo. Só que tu tá retirando isso, que não permite que possa ocorrer a necessidade para a possibilidade de algo isso. Quando tá falando de necessidade, tá falando de algo necessário para outra coisa acontecer, correto? Sim, quando tá falando de possibilidade, é que algo pode ou não acontecer, correto? Isso. Tá, para uma pessoa poder ou não se convencer, a possibilidade disso, é necessário um vínculo contratual. Tudo bem, agora eu tô pedindo a prova. Cara, você não provou. Tu tá pedindo de novo, eu já te dei. A pessoa tem que estar apta a se convencer disso. E o que tá dizendo é ela tá apta a se convencer disso, cara. Uma pessoa tá amarrada não tá apta a se convencer de um argumento? Não, porque ela podia não estar querendo estar ali. Simplesmente está colocando ela nessa situação. Isso é unilateral. Ok, ela não concorda com o ato, mas com as proposições. Então tu ainda não vai poder justificar a questão de propriedade privada. De negar a propriedade privada dentro disso. Não é uma atividade argumentativa. Vai cair em contradição. Tá, qual que é o teu ponto? Não, o meu ponto é esse, que não é necessário que se dê no curso. Porque tu só vai estar emitindo. Ok, e isso impede que ela concorde? Se ela concordar depois, então ela iniciou a argumentação aí. É possível que ela concorde? Possível? Cara, não naquele dado momento. Tu tá fazendo não é possível que ela concorde com a proposição? Se ela concordar, se ela resolver engajar nisso aí contigo, vai ser contratual. Vira uma argumentação. Se ela tiver atada contigo e tu falou, cara, 2 mais 2 é igual a 3, tá aqui a prova. Ela dizer, não, tu está errado. Apesar de estar atado. Ela está argumentando contigo naquele momento. Tudo bem, mas eu tô falando no caso da pessoa onde ela não fala. Digamos, ela não pode falar, foi impedida de falar. Isso impede ela de concordar? Ah, tá, então uma pessoa... Não, ela é impedida. Não, uma pessoa desmaiada, ela é incapaz, ela não tá cognizando aquilo. Ah, tá, tô falando de cognição. O teu ponto, basicamente, tu tá impedindo a pessoa de discordar de ti. Não está alegando. Não, uma pessoa ela pode discordar da proposição. Ela não consegue alegar contra isso, ela não tá engajando na troca, tá impedindo ela. Não, porque isso eu não tô tratando de uma troca, eu já deixei bem claro. Então tu não tá tratando de uma justificativa. Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, você tá dizendo que a justificativa ela só pode se dar numa troca. Sim, eu quero saber então a prova disso. Está no livro. Tudo bem, qual parte?
No Economics and Ethics, não, no tema. Tudo bem, qual parte, né? Qual livro? 156. Tá, tudo bem, o que ele diz? Ele fala sobre truth claims e coisas do gênero. Não, o que ele diz. Eu já postei aqui no canal. Tudo bem, pode dizer de novo? Sim, eu postei, deixa eu achar aqui o tempo. Tempo que eu postei 13. Caralho, já é 4 horas. 13h32. Pode ver. 3h32. Filósofo. 3h32. Fimose. Foda, cara. Pior é o cara do monólogo que eu tava discutindo. Fimoso. O certo. 13h32? Sim, 13h32 PM. Não, é anterior aí. Toma água, já volto. Alguém pega, por favor, manda pra mim? Não tô achando. Acho que eu mandei já. Ora o voice aí. Tá, você é quem? Landing. Quem? Filósofo. Landing. Mas ele mandou umas fotos também. Só que eu não sei onde tá. Tá lá em cima. É, está chovendo. Qual que é a discussão aí? Sobre O monólogo lá. sobre o valor epistêmico da ética argumentativa. Basicamente isso. Legal. Não acho que é isso aí não, velho. É, né? Isso Cara, é o que então? Porque Vou mandar. um tá falando que é a dúvida é do válido. monólogo. Não, mas mesmo assim, cara. Porque Não, mas não é isso não, cara. Porque, ó, ele já começa dizendo, nos mostra que qualquer reivindicação de verdade... Então ele já tá pressupondo isso. É outra coisa anterior. Eu acho que ele não tá aqui, não. Ele tá tipo agora não, ele foi beber água. Ô Igor, você achou? Mas guarda, É essa que você mandou. Acho que é, mas ele mandou umas fotos também. Eu vou mandar as fotos aí. Ah, o cara já mandou. Ah, ele tá mandando, né? Deixa eu ver. Para de spamar isso. Comprei a fumaça colorida. Não, o que ele tá dizendo é basicamente o seguinte, que todos, no caso, nisso daí, eles precisam, deve-se assumir que as pessoas sabem o que significa afirmar que algo é verdade, como uma das condições para que haja a verificação, né, explícita do valor verdade das proposições. Mas ele não tá falando do porquê, da prova da condição de que isso precisa se dar num vínculo contratual, qualquer coisa do tipo. É isso que eu tô atacando. Oi. Deixa eu ver o outro de baixo que acabou de mandar. Primeira premissa do Hoppe tá errada, hein? Fica a dica aí. Qual a premissa? Recursos? Qual a premissa? A primeira. Qual é a primeira? Que toda justificativa... Não, toda afirmação da verdade aí deve ser feita no curso de argumentação. Ah, tá. E depois ele diz que isso não pode ser negado sem cair em contradição. Essa proposição é falsa. Não dá pra negar ela Não, sem cair mas em contradição. isso daí que eu... Não foi o ponto que eu tô atacando o carinha que mandou a foto. Sim, eu sei. Fica o que é essa proposição é falsa. Mostrar isso com Não tô falando com você não, Zap. Porque... Eu sei. Justamente esse é o meu ponto. Mas o que eu tô falando é o seguinte, o carinha mandou uma imagem ali falando que toda proposição ela deve ser, que a veracidade dela deve ser
explicitada no curso de uma argumentação, porque precisa de um vínculo contratual. Nesses trechos que você mandou, ele não está provando essa condição. Ele está dizendo que para que tal aconteça, a pessoa deve saber o que significa, no caso, verificar a validade, esse tipo de coisa. Tipo, isso daí eu concordo. Mas a questão não é essa. A não ser que ele defina justificar como sendo necessariamente ativo. E aí, se for isso, a primeira premissa é simplesmente analítica. Mas ele está dizendo que toda Ação atividade que acontece na argumentação acontece na não quer dizer nada. São esses que eu acho. Quando for não volta, eu vou pegar um copo d'água. For tá aí ainda? Ele foi pegar um copo d'água. Gostou da mutante que eu te mandei, Zap? Do mutante ali que eu te mandei? Oi? Gostou do mutante que eu te mandei ali? Gostei, muito bom. Muito interessante, eu vou estudar essa mutação aí. Aconteceu lá pelas áreas nórdicas. Isso aí. Sim. Caralho. Cara, abriu um champanhe aí. Tô quebrando madeira aqui. Cara, Zap virou homem santo agora, intelectual e cortador de madeira. Nada com limite mesmo. Desde que o Zap foi preso na era Bonora, tá cortando madeira na cadeira. Tô quebrando pedra na cadeia aqui. Voltei. Vai começar a maratona da O Zap é anarquista mesmo, tá quebrando a propriedade dos outros aí ao vivo. Por que eu não posso falar? Tu tá com tag de pastor. De foda. Foi marcado todo foda. E ainda botou tag de pastor no cara que é católico. Caralho, total pessoas que participaram em 2018. Mas por que é tag de pastor? Eu vou provar. É duplamente ofensivo, cara. Vamos em frente e se cadastra. Valeu. Desde que você é católico, é preacher. Mas acho que preacher pode ser tradução para sacerdote também. Se eu não me engano, quando é padre, é Holy Father, um negócio assim. Acho que preacher pode ser sacerdote também. Padre em inglês pode ser father ou priest. Preacher pode ser pastor, pode ser pregador também. Eita porra! Pode ser. Eu não lembro o nome da palavra em português, mas é aquele maluco que sobe em praça pública, põe um palanquezinho de madeira e fala um monte de. Pregador. Ou seja, não é católico. Todo mundo que prega alguma coisa é um preacher. É pregador, é literalmente isso. Que prega no sentido vigorado, palhaço. Eu com o martelo aqui em casa então, meu amigo. Eu sou The Next Level Preacher. Nietzsche, então, com aquele martelo dele. Com aquele martelo dele relatando a verdade, porra. Ô Zap, você leu o texto? Qual? Não, eu vou ler, eu tô... Estou em viagem agora. A internet aqui não tá... Por incrível que pareça, agora ela tá boa, mas eu não vou... Eu vou voltar domingo aí, domingo eu dou uma olhada. Alô, linda. Obrigado. O Zap tá cortando madeira para serviço comunitário. Sim. Comunitário, eu adoro essa palavra. Porra, vai chover pra caralho, brother, não é pouco não. E eu percebi que os dubladores, os caras que estão fazendo legenda em português, eles são viciados em dupla negação. Não sou. o cara nitidamente que eles falam, eu não sei. Aí ele bota, eu não sei de nada não. Não é não. Ô Igor. Tu tem aquele argumento do Hartshorne aí formalizado? Tenho, mas não formalizado pelo próprio Hartshorne. Aquela formalização lá é de um amigo meu. Tá errado. Qual parte? Caralho, eu tô quase caindo aqui, peraí, calma aí, já vem.
Cuidado, viu, Davi Santos? Davi Santos sabe na voz. Caralho, tá chovendo. Queria dizer nada não, mas o Pascarelli ontem tava no Voice enquanto tava na chuva e o Zap tá no Voice quando está na chuva. Eis que o Zap e o Pascarelli são a mesma. O Pascarelli e o Zap são o mesmo nível. Velho, será que vai demorar pra voltar? Tem que sair daqui a pouco. Me manda o texto, Igor, sem estar formalizado. Do Hartshorn? É. Porque aquela formalização não diz nada. Tipo, ele vai de nada pro lugar. Ele só fica usando equivalência lógica. Tipo, se não é... Como é que é? Se não é necessário que Deus exista, então é possível que ele não exista. E, tipo, ele fica fazendo isso o tempo todo e conclui o que já estava na premissa. Eu não sei de qual formalização você tá falando? Porque tem duas formalizações. É uma que tem F, tio e G. As duas. Não, ela começa com o quê? Eu não lembro. Eu tô usando uma que eu editei dessa daí, que tipo, em vez de usarem o símbolo da lógica modal, usaram outros símbolos. Aí eu peguei e transformei para aquele quadrado e usando. Mas eu só troquei um símbolo por outro. É a mesma coisa. Eu pego aqui do próprio Hartshorn e te mando. Manda o texto, né? Porque eu não sei se ele tem formalizado. Manda o texto que eu vejo aqui. Martelo de Nietzsche está digitando. Com o martelo está digitando. Nietzsche, né? Ô Zap, tu tá em algum filme de terror, irmão? Chovendo, esse barulho de fundo. Porra, tá chovendo pra caralho. Tá ventando, quer dizer, chovendo ainda não tá, não. Caralho, na floresta com esse barulho aí, irmão, com chuva é full filme de terror. Daqui a pouco a bateria descarrega, o carro não liga. Sim, já tá descarregando já. O Zap tá meditando que nem um socar. Cara, eu vou dar aquela foto lá do socar em pixels, tipo, muito bem. Olha o tamanho do caju. Pequenininho. Do caju. Dá até perfeito com esse Já veio com problema. Você quer ter? Quer? Não. Eis que você vira tudo aquilo que girou com bateria. Ai, que não sei o que, eu vou pegar e pá. Hã? Não quero ouvir o Igor falando por 2 horas. Mito. Você diz que Deus existe. Eu digo que Deus não existe porque eu defino Deus como não existente. Então Deus existe e não existe, então o seu argumento é inválido. E aí? Mas, na verdade tá errado esse raciocínio. O certo é 50% que ele existe, 50% que ele existe. Obviamente, cara. Só que se Deus é 50% existente, então fudeu, porque ele existe. É relativo, né? Tem que ser justo, né? Peraí, 50% existente? Existe a possibilidade de 50% que existe a possibilidade. Caralho, eu tô 50% vivo. Sim. Não, mas a chance de você estar 50% vivo é de 50%, cara. Ou você não tá. Na verdade, tudo na vida é 50%. Tudo na vida é 100% de ser 50%, devia ser 50%. Eu vou ter que sair, só vou poder entrar depois das 6. Cara, de boa, cara. Se quiser deixar uns argumentos em um chat que tá menos... Mas eu não posso falar em chat, eu acho. Deixa, então fala comigo no privado, que eu passo pra ele depois. Não tem um artigo. Só escreve pra mim aí que eu passo. Mas tem um artigo. Ele escreveu um artigo, pô. Deixa ele mandar pra mim, caralho. Ele escreveu um artigo. Ele escreveu um artigo. Não, ele tá falando sobre esse negócio aí que o Fur falou. No caso, nessa parte que o Fur falou que ele justifica o porquê de só poder dar numa interação contratual, ele não tá falando disso. Ele tá falando que é uma das condições para que uma pessoa ela seja convencida, né? Por assim dizer, ela precisa saber o que é verificar valor verdade, esse tipo de coisa. Não é disso que eu tô falando. Eu vou ter que sair aqui. Só vou poder entrar depois das 6. Eu ia perguntar do que você tá falando. Panda, tem um artigo escrito sobre isso. Beleza, já que tá o link do artigo dele, qual é o nome do artigo? Eu te mando o texto. Mas vou ter que sair aqui, eu te deixo a resposta no privado. Beleza, só alguém me manda. Avisa o For que eu entro depois das 6, se ele quiser discutir.
Obrigado, Spriggan, obrigado. Ô, Panda, ele tem um artigo escrito sobre isso. Na moral, tem uma parada que eu não entendo, não. Que é o seguinte, cara. O pessoal o estadista, né? Que vem discutir com a gente aqui, os caras chegam assim, na moral, conversam na boa, mesmo que estejam, tipo, usem falácias de vez em quando e tal, o tempo todo, né? Eles falam na moral, na boa, tipo, eles falam de forma organizada, sabe? Estão tentando realmente debater. Aí você discute, tipo, um ANCAP com um ANCAP no servidor, mano, cara, tipo assim, parece discussão de quinta série, tá ligado? Tipo, neguinho não sabe, tá ligado? Discutir a parada. Tipo assim, olha, eu te expliquei a parada e você não entendeu. Porra, como assim você não entendeu? Tipo, tá ligado? Caralho, vai se fuder, estatista. Né? O cara só discute com o Meguinha, man. Ele quer o quê? O Meguinha? O Meguinha. Gostosa. Cachorro. Eu achei da hora esse debate aí, porque ele acabou com pera aí que eu vou tomar água. Pô. Tu tá criticando? Só pra eu entender que tu tá criticando. Não, tô fazendo comentário. Ah, eu pensei que tu era kantiano. Por isso que eu tô criticando, eu pensei que era uma crítica aí. Mas ele não é. O único kantiano de verdade aqui nesse voice é o Cato. Tava comendo. Só o quê? Cadê o Mala? Saiu. Ele foi beber água. Volta que horas? Não acredito que o cara sai e o outro entra. Puta que pariu. Sim, eu tava O comendo. Foi tava no fake aqui na sala. Aí na hora que ele saiu, ele colocou a conta verdadeira e voltou. Estava comendo coisa com geleia, torradinha com geleia, que é muito bom, porque é 4 horas normalmente. Caralho, velho. E eu estava com fake, sim. Ele deixou alguma coisa aqui? Não. Ele tá escrevendo pra mim o negócio dele, já que ele não pode escrever no chat. Manda aqui. ele voltar, velho. Manda. Ele tem que sair. Ele tem que sair. Ele apareceu aí, eu vou ficar O jogando cara Arma tem 3 vida, que estão me o cara chamando. tem um estado pra cuidar. Ah, tá bom. Ô, Fer. Filho da puta. Catone tá aí? Tá sim. Catone, bora lá no server de post. Bora. Caralho. Tô muito puto ultimamente. Ô, Fer, posso falar contigo? Fala. Já o 8º cara que veio com aquela crítica do monólogo pra cima de mim me incomodando. E os caras perguntam sempre a mesma coisa e erram sempre a mesma coisa. Mas é normal, entende? Porque é uma dúvida que, tipo assim, que... Não, cara, é tipo, uma coisa é tu... Ah, filha da... tranquei no muro. Hoje não é meu dia, cara. Eu acabei de entrar, já tranquei no muro, eu sei que eu vou bugar todo o jogo aqui. Filha da mãe. Ô, Fer, posso falar contigo em particular? Pode me arrastar, eu não vou minimizar porque esse jogo trava. Top. Lambis. Posso falar contigo? Essa desgraça bem sorte, eu vou sair de serviço daqui a pouco. Próxima semana já. Uma parada que tem que entender, cara, que é esse tipo de, como que eu vou dizer, esse tipo de ideia, tá ligado? De argumento, é muito normal, tá ligado? Porque eles são os mais óbvios, entende? Então é meio óbvio que muita gente vai chegar com o mesmo argumento, defendendo a mesma coisa, vai ter que reexplicar, porque, cara, assim, eu duvido que alguém... Não, tudo bem, tô falando que o Foer tem que ter paciência. Não, mas tipo, parece que ninguém aqui tem paciência nenhuma, tá ligado? Ninguém aqui tem paciência nenhuma. Tipo assim, porra, o que você tá fazendo aqui? Como você pretende contribuir pra propagação dessa ideia, desse movimento anarcocapitalista europeano? Porra, ensinando as pessoas. Tá, como é que você ensina as pessoas? Porra, eu explico uma vez.
Se o cara fizer uma pergunta, eu mando ele tomar no cu. Tá ligado? Eu sereno e Eu mando ele tomar no fatalista, cu. ok? Respeitar. Eu falo que ele é burro, eu mando ele tomar no cu, tá ligado? E é isso aí, acabou. Porra. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês estão falando do argumento do Russell, do princípio matemática? Eu não falo nada. Foda. Como assim, cara? Cara, no dia que eu começo aqui a chegar a esse nível, aí eu paro. O cara fala que dá pra argumentar com cálculo matemático, mano. Duvido. Quando eu começo a chegar em princípio a matemática aqui, eu paro de frequentar o Não, lê lá, é uma do cara. Eu conheço o princípio a matemática. Tô dizendo que quando no nível que cheguei em princípio a matemática, aí eu paro. É porque tá bom. Aí é porque tá bom, né? Aí porque é brabo, meu amigo. Não, normal, mano. Eu também discordo, mas. Tu discorda do princípio a matemática? Não, discordo de que refuta a ética rupiana. Mas a gente precisa responder pra não ficar nenhuma dúvida aberta. Tem que fazer artigo só, mano. Em vez de ficar falando no voice, ninguém grava e fica repetindo toda hora. Ele discorda de todo o princípio da Tem um matemática. viadinho aí que gravou. Saber que é Se isso, não me você tem engano, que fazer esse um livro debate foi gravado. contando Inclusive, todas as dúvidas, hein? Acabou. Ele gravou agora? Me manda o MP4 aí. inclusive, houve um outro debate também com esse tomista lá no meu servidor, que foi esse aqui, ó. Manda no voice. Sempre debate sobre ética argumentativa. Mas Olha eu vi esse debate, mas tu não provou modalmente pra ele. E o que você achou do debate? Não, ele pediu a prova, tu não provou, não deu em nada. Foi entre o browser, que é Hopiano, e ele. Sim, então o browser não provou modalmente. Você acha então quem que tá certo? Não sei, eu não vi a prova. Tem que apresentar. Ou a prova